Olá, criançada do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, seguinte, hoje nós vamos continuar vendo algumas unidades de medida. Mais especificamente, vamos ver unidades de medida de informática, né, utilizada em computadores, celulares, videogames e por aí vai. E unidades de medida de energia, tudo bem? Bom, vamos lá então. Primeiro, vamos entender como funciona o processamento de tecnologia, né? O processamento de computadores e celulares. Todo aparelho eletrônico, ele tem um funcionamento chamado de binário. Ou seja, eu tenho um código numérico aonde os números são 0 ou 1. Então aqui, ó, eu vou ter vários números, milhões, tá, gente? Milhões e bilhões de números de 0 e 1 numa sequência específica. Cada sequência diferente indica um funcionamento, uma ideia diferente. Muito bem. Para a gente entender como eu meço isso daqui, cada númerozinho da minha sequência, ele se chama bit. Então aqui eu tenho vários bits. E a cada 8 bits, eu vou ter um byte, que é conhecido como B. O byte é uma unidade de medida de armazenamento de informação na informática em aparelhos tecnológicos. Então, a cada 8 sequências de numerozinhos, que são os bits, eu vou ter um byte, que é simbolizado pela letra B maiúsculo, que vai ser um armazenamento de informação. Então, foi isso que eu escrevi aqui embaixo. Um byte são 8 bits juntos. E isso daqui é uma unidade de armazenamento de informação. Mas eu tenho outras referências, eu tenho outras variações. Por exemplo, um kilobyte. Então é mais que um byte, é um kilobyte. Um kilobyte é 1024 bytes. Aí um megabyte é ainda maior, são 1024 kilobytes. Ah, e um gigabyte? São 1024 megabytes. Aí o terabyte é 1024 gigabytes. Então, em armazenamento da informação, percebam que vai de 1024 em 1024, sempre em relação ao anterior. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Cada um desses, quanto maior, vai armazenar mais informação. Tudo bem, crianças? Outra unidade de medida de informática é de acordo com a velocidade. Mas que velocidade? A velocidade que o chip do computador ele vai girar. Ou seja, a velocidade que ele vai fazer uma volta completa. E para eu medir isso, eu vou usar o Hertz. Um Hertz significa que esse chip, esse processamento, essa velocidade, está fazendo um ciclo ou um giro por segundo. Um megahertz, ele está fazendo 1 milhão de ciclos por segundo. Um gigahertz está fazendo 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, aqui novamente, conforme eu vou aumentando, eu vou tendo cada vez mais velocidade, mais giros ou ciclos por segundo. Então, aqui eu estou falando também de informática, mas não mais de armazenamento de informação. Agora eu estou falando sobre velocidade dos ciclos, dos giros de um chip do meu aparelho. Bom, vamos lá então. Para a gente ver isso melhor, abram na página 52, que eu vou fazer o exercício 1 junto com vocês. Então, na página 52, ele fala assim: observe a configuração de um computador oferecido por uma loja. Então, aí eu tenho um computador que fala processador 2,20 GHz,
Memória RAM de 2 GB, HD de 250 GB, drive óptico, DVD, ROM e CD-ROM, placa de vídeo on-board, placa de som on-board, placa de faixa modem de 56 kbps, teclado, mouse e monitor de 17 polegadas. Esses dois tracinhos do lado do 17 significa polegadas, é aquele tamanho da tela. Bom, aqui ele ainda fala algumas informações essenciais. O chip é responsável em processar as informações. Ele é o cérebro do computador. A memória do computador utilizada para executar programas. A abreviação do termo em inglês, que significa disco rígido, é um dispositivo usado para armazenar arquivos e programas. O 4, dispositivos em que são lidos ou gravados, entre outros, arquivos e músicas em CDs ou DVDs. E o 5, que está falando aí da placa de fax modem, fala da placa utilizada para realizar conexões por linhas telefônicas. Bom, muito bem. E ele pergunta, nesse computador, qual a capacidade do HD? Gente, olha aqui. Se vocês olharem em HD, tá escrito aqui, 250 GB. Então, aonde ele está pedindo HD, vocês vão escrever 250 GB. Aí no RAM, é só vocês verem a segunda linha do quadrinho verde. São 2 GB de RAM. Aí na letra B, ele ainda pergunta para vocês qual a velocidade de processamento de dados desse computador. A velocidade de processamento é o processador, ou seja, é 2,20 GHz. Lembra da velocidade dos ciclos por segundo? Então, 2,20 GHz. Na C, ele pergunta de quantas polegadas é o monitor desse computador. São 17 polegadas. Esses dois tracinhos, polegadas. Qual dispositivo é utilizado para ler ou gravar CDs e DVDs? Ninguém mais faz isso, mas esse computador ainda faz. Ele tem aqui um drive óptico, que é o que no quadrinho fala que grava CDs e DVDs ROM, né? Que são aqueles CDs e DVDs em branco. Tudo bem? Então, gente, percebam que a gente tem que identificar essas informações para a gente entender até mesmo o que a gente está comprando quando a gente for comprar alguma coisa, tudo bem? Bom, muito bem. Vamos para a próxima, então. Além disso, uma folha em branco, não sei para quê. Além disso, nós temos as unidades de medida de energia. Existem duas principais unidades de medida de energia. A caloria, simbolizada por cal, e o joule, que nós já vimos, simbolizado por J. Qual é a diferença? Caloria, geralmente, ela indica a energia do corpo humano. Então, por exemplo, vocês olham lá no pacote de bolacha. Lá tá falando que a cada porção tem 2.000 quilocalorias. Isso significa a energia que aquele pacote de bolacha, que aquele alimento, vai trazer para o meu corpo. Então, energia de corpo humano, de alimento, de corpo de animais no geral, geralmente é calculada em calorias. O joule, ele é utilizado principalmente para eletricidade em aparelhos elétricos, em fios condutores, em usinas hidrelétricas. Então, eu não estou mais falando de corpo humano, eu estou falando de máquinas. Então, o joule vai funcionar vai ser mais utilizado em máquinas e aparelhos elétricos. Mas, no final das contas, tanto a caloria quanto o joule está falando sobre a mesma coisa. Algo que nós chamamos de energia. Então, eles têm uma relação. Uma caloria é 4,184 joules. Então, por exemplo, se eu tenho 10 calorias,
Utilizando essa fórmula, é só multiplicar por 10. Vai ser 41,84 joules. E por aí vai. Utilizando esta relação, eu consigo tanto entender calorias quanto joules, tudo bem? Além disso, caloria é algo muito pequeno. Para vocês terem noção, em uma bolacha recheada, em um litro de leite ou em meio copo de refrigerante, eu tenho várias quilocalorias. É muita coisa. Caloria é muito pouco comparado ao que a gente tem. Então, geralmente, vocês não vão ver medido em calorias. Vocês vão ver medido em quilocalorias. E vocês sabem que uma quilocaloria são 1000 calorias. Então, se eu estou falando de 3.000, aqui, melhor, aqui tem 2.000 quilocalorias. Se eu quiser transformar isso para calorias, eu tenho que fazer vezes 1000. Então, vai ficar 2 milhões de calorias. E ainda, esses 2 milhões de calorias, se eu quiser, eu posso transformar em joules utilizando esta regrinha aqui. Então, aqui são algumas informações, alguns usos de unidade de medida de energia. E para vocês entenderem o que será cobrado de vocês, o que é mais importante, eu quero que vocês tentem fazer os exercícios 2 e 3 da página 53, 6 da página 55, 1 e 2 da 57 e 58. Próxima aula corrigiremos e vamos tirar as dúvidas. Amores da minha vida, um beijo no coração, bons estudos e tchau, tchau.